daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Poder se assentar adorando ao Senhor. A igreja pode adorar ao Senhor. Aleluia. Feliz, irmãos, muito feliz. Para nós pensarmos nesse tema, o Senhor falou muito ao meu coração sobre a volta. Quero já elogiar as irmãs, a quem orou, a esta equipe por esse tema de despertamento. Não é de confrontação, mas é um despertar. Há um tempo que se fala muito de coisas daqui da terra, ainda tem uma igreja que faz uma injeção de graça, um congresso que fala da volta dele. Que as coisas não é daqui, são eternas lá com ele. Que isso aqui vai passar, mas há uma moradia preparada para nós. E quando se fala, mulheres, não sabeis quando é o tempo, só se preparar. É interessante que nós sabemos que um dia ele vai vir. Se você parar um ateu, até ele fala, um dia tem uma promessa de um Cristo que prometeu que ele foi, mas ele vai voltar. Só que a questão aqui não é simplesmente saber que ele vai voltar, é estar preparado para a volta dele. Porque a volta dele é certa, mas a prontidão tem que ser acertada. Por que você está falando isso, Tereza? Recentemente preguei sobre um tema também, foi em Apocalipse, falando, ele veio, e era congresso de jovens. E lá os jovens fizeram uma coreografia linda, maravilhosa também, igual aqui fizeram, falando da parábola das 10 virgens. E lá, eles sabendo e sempre falando a palavra ele vem, e ele vem. Só que precisamos saber que há uma necessidade de estar pronto para a volta dele. Neste congresso estava uma jovem, eu preciso falar para a igreja, estava uma jovem de 23 anos, tecladista, baixista, pregadora do Evangelho. E o Senhor nessa semana passou mal, se sentiu mal e não deu tempo. Jesus chamou ela. Tereza, para alguns dá desespero, mas quem está na espera do Senhor, oh aleluia, há uma esperança para a igreja. Para alguns, ele vai vir mais cedo do que o esperado. Para outros, ele pode vir antes do previsto. Aí me lembrei de um hino que muito tempo eu pedi rapidamente, porque os varões cantaram um hino aqui, hoje não há barreiras, as irmãs cantaram os hinos aqui, eu lembrei dos meus hinos antigos. Eu não nasci no lar evangélico. Eu, com 11 anos, ele já tinha me aceitado. Eu só aceitei o convite dele. E as irmãs cantavam este hino. Quem é da antiga, as veteranas, rapidinho, só para nós lembrarmos. Isso com 11 anos, hoje eu já estou com 43 anos de idade. Aos 11 anos eu já escutava esses hinos das irmãs que eram veteranas. E o Senhor já chamou algumas delas. Mas o hino era esse. Quanto mais as horas passam,
E as irmãs, algumas analfabetas, mas cantavam. Não sabia ler, mas cantavam. Oh, aleluia! Não tinha eloquência às vezes para cantar, não tinha o dom, mas cantavam. Mas quando chegava a uma parte era um despertamento. E quem não estiver o seu nome escrito lá no céu, esse não vai entrar. Eu não sei aonde está, adora Ele que vai vir, adora Ele que Ele pode vir no coletivo ou no individual. Você não sabe a hora, você não sabe o dia, mas Ele virá. Para quem já partiu, descansa. Para quem está aqui, pronto. Oh, aleluia. Irmãos, essa é uma passagem bem conhecida, só para nós entendermos aqui. É Jesus lá, Sermão da Montanha. Jesus, ele está reunido com os seus discípulos. E ele agora vai caminhando para o Monte das Oliveiras. Os seus discípulos olham a estrutura do templo, a magnitude do templo, e admirados, ele fala com Jesus: olha, que estrutura, que lindo, que magnitude. Só que Jesus, o Filho, ele sabe o que vai fazer. Ele passa aquilo que o homem valoriza. Não é que ele não valoriza, mas há uma qualificação naquilo que deve ser primazia. Ele olha e diz: não ficará pedra sobre pedra. É interessante que os seus discípulos ficam assustados pelaquilo que diz, porque como poderia toda aquela estrutura ser destruída? E ali nós aprendemos já que discípulo não pode sair com dúvida se tem presença de Jesus. Discípulo não pergunta para outro discípulo. Discípulo vai diretamente ao que tem presença para falar. Eles caminham e lá ele pergunta: e quem são esses? Quem são esses? É Pedro, Tiago, João, André está participando aqui. E eles perguntam: Senhor, como sucederá isso? E aí Jesus, uma coisa maravilhosa, para quem quer saber, Jesus ele se separa da multidão, porque a multidão às vezes é misturada, mas com Jesus não existe mistura assim que ele possa dizer: esses querem mais além do que uma cura e esses querem realmente o pão da vida. Jesus ele vai falar acerca, Marcos registra, Mateus registra, lá no 24, passagem bem conhecida, só para nós entendermos. E Jesus também vai registrar em Marcos, tudo se concretiza, Mateus até fala mais além, mas Marcos ele vai certeiro, porque Jesus ele vem falando sobre o princípio das dores, das tribulações, daquilo que viria. E é bem verdade que Jesus, ele, quando ele fala que não ficará pedra sobre pedra, depois de 40 anos, tudo aquilo que Jesus fala
inconsciente ao teu, acontece. O que acontece? Os romanos vêm, destroem o teu, aquele ouro, aquelas pedras, se tornam em nada. E nós vamos lembrar de uma coisa. Há uma passagem bem querida em João capítulo 4. Por que o Senhor permite algumas coisas se desfazer? É para nós não sairmos do foco, porque não é pela estrutura, é pela presença dele. Quando chega em João capítulo 4, Jesus ele vai falar para uma mulher. E a mulher, lembra dessa passagem? Mulher, me dá água. Logo o Senhor me pede água. E ele fala, se tu beber da água que eu lhe der, tu jamais sentirás sede. E lá, há um diálogo dessa mulher samaritana, que ela pergunta, depois disso ela quer entrar numa teologia com Jesus. Aonde se deve adorar? Os judeus falam que é em Jerusalém, eu aprendi que é aqui, no Monte Jesus. Aí a presença do Senhor é tão tremenda, que ele fala, não é que ele deixa de falar a verdade, pelo contrário, ele fala, disseste bem, em Jerusalém, vocês não sabem o que adoram, porque os samaritanos só iam ao Pentateuco, não era igual os judeus, no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Só que ele diz uma coisa, é verdade, é em Jerusalém, mas chegará uma hora, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, porque o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Sabe que o Senhor está falando aqui? Não é onde você está. Vai chegar um momento que não será localidade, vai chegar um momento que não será onde, mas será como, Senhor? A realidade não é onde, mas como se deve adorar, porque o Pai está falando que não adianta o lugar, tem que saber como adora a presença, e a presença não pode ser adorada de qualquer maneira. A presença dele é algo que deve se adorar em espírito e em verdade. Não vai adiantar ter uma boa voz, não vai adiantar ter uma boa eloquência na palavra. O que tem que adiantar, Senhor? Não importa o lugar, não importa a credencial, tem que adorar em espírito e em verdade. Ele está à procura. E o que é em espírito e em verdade? Em espírito vivo vai muito mais além, porque os fariseus adoravam com o seu corpo, se vestiam bem, as trajes eram de alguém santificado e separado. Mas Jesus criticava uma coisa, que o problema não é, pelo contrário, tem que mostrar a santidade também do lado de fora. Só que Jesus está falando, olha, vocês estão como sepulcro cagado. Aparentemente é uma coisa, mas dentro está tudo estragado. Isso é adorar com o corpo. Adorar com a alma também são situações do verdadeiro adorador, sim. Mas há um passo que nós devemos dar adiante. Como que é, Tereza? Adorar com a alma é adorar sentindo. Mas quando nós chegamos a uma plenitude com o Senhor, que não é uma coisa qualquer, é algo que se consegue com intimidade com o Senhor. E venho falar
intimidade com o Senhor, aí sim, aqueles que têm intimidade com o Senhor, eles conseguem adorar com o corpo, adorar com a alma e adorar em espírito. Oh, aleluia! Quem não entende a profundidade da intimidade é aqueles que não dão a exclusividade ao Pai. Aí só dá aquilo que lhe compete. Mas os verdadeiros adoradores, ele pode estar lavando uma louça, ele pode estar no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. Ele adora em espírito e verdade. E aquele que adora em espírito e verdade é aquele, oh, aleluia, que aonde passa há um vestígio de glória nele, aonde passa uma beleza, porque não é produzido do lado de fora, é produzido do lado de dentro. Aí o Senhor fala: quem são vocês? Se eu desfazer tudo, quem são vocês se eu tirar vocês do carro? Quem são vocês se eu tirar da cadeira? Continuam me adorando. Não é o microfone que traz a unção. A unção, aleluia, é pelo Espírito Santo. Os verdadeiros adoradores são esses, a qual precisamos entender que quem barganha com Deus, querendo dar uma adoração a Ele, em troca de alguma coisa, falando ao Senhor: se o Senhor me dá tal coisa, eu vou fazer tal coisa do Senhor. Se o Senhor me dá essa vitória, eu vou dar o culto de ação de graça. Sabe o que o Senhor está falando? Dá o culto de ação de graça antes da vitória. Não barganhe comigo. Não faça troca comigo. O único que teve troca, querendo dar troca, foi Satanás. Tereza, onde está isso? Lembra? É lá no jardim, aonde Jesus, possivelmente fraco ali, quem aparece é Satanás, dizendo: se tu prostrares e me adorares, eu te darei. Olha o que eu vou te dar. Isso é barganhar. Mas aquele que tem a poderosa palavra em sua mente está dizendo: independente daquilo que o Senhor me dá ou não, eu continuo glorificando a Ele. Eu não barganho com Ele. Independente da cura, eu estou aqui de pé, adorando Ele, Espírito e verdade. Aí é bem verdade que quando os discípulos vão agora para o monte, Jesus ele vai falar do que vai acontecer, rumores de guerra, terremotos e as situações que nós já sabemos. Ele fala, uma dessas passagens, versículos 26 e 28, coisa linda, que os anjos, ele vai vir nas nuvens, e daquilo que vem nas nuvens, seus anjos amam de quê? De separar os herdeiros, os escolhidos. E isso é um motivo para nós nos refletirmos naquilo que o Senhor está sempre falando. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos serão aqueles que serão levados com a presença do Senhor. E aqueles que ficarem, Tereza, sabe, aqueles que ficam, esses também serão levados, mas serão levados a julgamento. O que você quer dizer, Tereza? Que para alguns a presença, o fogo, oh aleluia, do Espírito Santo, ou a volta dele, o que quer ser representado aqui? O Senhor está falando, para alguns é uma dádiva a volta do Senhor. Para aqueles que não aguardam o Senhor, será uma ameaça, porque ele vai vir e aí vai vir o julgamento. E para aqueles, Tereza, que estão esperando a volta do Senhor, mas preparados, prontificados, esses vão ter, aleluia, mais alta presença. E qual é essa alta presença? É a presença do Eterno, a qual o livro de Apocalipse está bem dizendo que ali vai ter os 24 anciões, e diante da presença, diante de tanta glória,
E a verdade é que ele fala algo, ele fala também sobre figueiras, da figueira, olhai, está atento. Sempre Jesus está falando sobre a atenção. Agora preste atenção. Jesus logo quando começa, no versículo 5, eu preciso falar isso para a igreja. Jesus está falando sobre vigia. Sobre quê? Sobre os enganadores. Vigie sobre aqueles que dirão, eu sou Cristo. Vigie aqueles que vão falar como o profeta da verdade, amaciando o ego do homem e levando várias pessoas ao inferno. Vigiem, vigiem, porque quando eles falarem, olha, Cristo está aqui, está lá, para quem conhece a voz do bom pastor, quem é ovelha do bom pastor, oh, aleluia, não vai posicionar, não vai ser enganado, pelo contrário, não haverá mistura, não haverá aqueles que fingem ser alguma coisa, porque beleza, porque quem está sendo trabalhado na presença do Senhor, o que está acontecendo terá discernimento, dizendo, eu conheço a voz do Pai, eu conheço a voz do meu bom pastor, aquele que é inventado dizendo que Cristo é, e você conhecendo que não é, o Senhor está falando, eu estou dando autoridade à minha igreja, a coluna, baluarte da verdade, aonde entrar em relação, a igreja está de pé, para dizer só o Senhor é a verdade, a palavra é a verdade. Esses que enganam. Aí Paulo fala uma coisa lá em Efésios. Hoje é o momento de nós refletirmos. Olha o que ele diz. Efésios capítulo 5, versículo 15. Vede prudentemente, como andais. Não está falando como quem anda, mas como anda. Vede prudentemente como andais. Como os necios, louco, só está no ambiente, mas não está preparado no ambiente como as loucas. Vede prudentemente como andais, como sábios ou como os loucos, remindo o tempo. Ele é o tempo, eu não sei a hora quando ele vai me chamar, então eu tenho que entender que o meu tempo pode ser pouco. É por isso que ele fala, ele bem diz, nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Só o Pai, porque quem está esperando só lá na finalização das coisas, ele pode vir no começo das coisas. Quem está esperando o final de todas as coisas, assistindo um sinal, assistindo alguma coisa para demonstrar a volta dele, não. Tudo o que a igreja está dizendo tudo é sinal, e não importa se vir um sinal aqui ou outro lá, importa que eu estou aguardando o meu nome, não importa se o meu nome não está registrado aqui na terra, ninguém chamou, ninguém convidou, ninguém chama para nada, importa que o meu nome está registrado no livro da vida. Aí os discípulos chegam, e quando Jesus fala dessa parábola aqui, ele fala da figueira, é interessante isso, porque em Marcos capítulo 4, versículo 34, depois você olha lá, que até um certo momento Jesus falava abertamente para todos entenderem, mas por causa dos incrédulos, e sabe quem eram esses incrédulos? Os fariseus, aqueles que entendiam. Não está falando dos publicanos, não está falando das meretrizes, não.
Está falando daqueles que se separam. Mas a religiosidade fechou o seu coração. É muito bom ter teologia. E a teologia tem que ser feita. A ciência das coisas. Mas a essência só vem da presença do Pai que ilumina todo o teu entendimento. Que libera para você o entendimento da palavra. Para aqueles que não têm sabedoria, Tiago bem diz. Para aqueles que não têm sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá deliberadamente, distribuída a cada um. Sabe o que o Senhor está falando lá? Se prepara para o entendimento da palavra. Se prepara para a unção derramando sobre a tua vida. Se prepara que aquilo que está oculto e escondido, porque a revelação já foi dada, mas a iluminação ainda é descida para quem quer ouvir a palavra. É interessante porque agora é Marcos dizendo, olha, sabe por que ele fazia agora? Agora, a partir daí, Jesus falava em parábolas. E a parábola não era para simplificar. Era como se fosse um enigma. Que isso, Tereza? Não. Para quem está fechado o coração, vai continuar fechado. Mas para quem está aberto o seu coração, vai receber liberdade na palavra. Aleluia. Para quem está fechado o coração, o culto vai estar cansativo. Mas para quem está liberado na palavra, está dizendo, fala mais, Jesus, fala mais. Porque discípulo de verdade é aquele que tem disposição para ouvir Jesus. Não entendi aqui, mas eu estou te seguindo até o fim para o Senhor falar. Aí, Marcos bem resista, para que os incrédulos não entendam. Falava em parábolas, mas para os seus discípulos, para mais do que aqueles que estão só disponíveis. Me bota nessa festividade que eu estou disponível hoje. Me bota nesse congresso porque eu estou disponível hoje. Não. Para quem tem disposição de estar numa festividade. O que é isso? Tereza, não tive nem dinheiro para o uniforme. Oh, aleluia. Mas eu tenho disposição na oração. Deus vai abrir o caminho. Tereza, o congresso não foi fácil, mas tem disposição para orar. Tem disposição para jejuar. Tereza, o negócio não está fácil lá em casa. Não tem nada para comemorar. Mas discípulo de verdade, ele não faz porque está disponível. Quando dá para louvar, ele louva. Não. Ele tem disposição para vencer barreiras. Para, aleluia, adorar o Senhor. Está dizendo, vale a pena. Todos são. Para os seus discípulos, escute, igreja, e tenho liberdade para falar isso, porque o Senhor está me dando autoridade para tal. O Senhor está falando aqui hoje, para a minha igreja, para os meus escolhidos, para quem não se acomodou de ser somente chamado. Eu estou liberando. Era mandou, Pai, as respostas. Para os seus discípulos. Ele falava liberadamente. Para os seus